As florestas do nosso mundo têm sido palco de muitas coisas estranhas ao longo dos anos. Se você se perder em uma delas, a situação pode ficar bem complicada. Você quase nunca sabe para onde seguir e nunca sabe o que pode encontrar pelo caminho. Com isso em mente, aqui estão as 20 coisas mais perturbadoras descobertas em florestas. Recentemente, uma equipe de arqueólogos encontrou uma descoberta impressionante na floresta amazônica. Um tesouro de ovos de dinossauros perfeitamente preservados. Estimados em cerca de 70 milhões de anos, os ovos foram encontrados enterrados profundamente no solo e deixaram a comunidade científica em polvorosa de excitação. Todos estamos pensando a mesma coisa. Que gosto tinham esses dinossauros? Quero dizer, se estão bem preservados o suficiente para ainda serem considerados ovos, então certamente ainda devem ser comestíveis, certo? Imagine quebrar um desses ovos e fritar uma omelete de dinossauro. Falar sobre um café da manhã de campeões. Claro que não vamos realmente comer os ovos, mas é fascinante pensar sobre como era a vida quando essas criaturas percorriam a Terra. Talvez eles tivessem sua própria versão do Starbucks, onde você poderia pegar um latte de pterodáctilo a caminho do trabalho. Ou talvez tivessem um parque temático jurássico, completo com montanhas russas que passavam pelas bocas de T-Rex. Quem sabe? Falando sério, essa descoberta é um testemunho da incrível diversidade da vida que existiu neste planeta ao longo das eras. É humilde pensar que nós, humanos, somos apenas um pequeno ponto no grande esquema das coisas. Talvez um dia, milhões de anos a partir de agora, alguma civilização futura tropece em nossos restos e se pergunte que tipo de criaturas éramos. Até lá, continuaremos explorando e descobrindo os mistérios do nosso mundo, um ovo de dinossauro de cada vez. Para deixar claro, essa baleia jubarte era real e foi de fato encontrada em uma floresta. O detalhe é que ela foi encontrada na floresta amazônica em 2019. Há muitos detalhes que ainda não foram totalmente esclarecidos, mas o fato é que, enquanto as pessoas caminhavam por essa floresta, logo se depararam com a carcaça de uma baleia jubarte morta. E tenho certeza, a primeira reação delas foi: como é que isso veio parar aqui? Felizmente, sabemos parte da resposta. Essa parte da floresta estava perto de uma praia localizada em uma ilha na foz do rio Amazonas, que tem um manguezal, e foi aí que essa jovem baleia acabou. Mas como uma baleia tão grande foi parar no manguezal? Você deve estar se perguntando? A resposta não está exatamente na baleia, mas sim na água. As marés na bacia do rio Amazonas são incrivelmente fortes e, igualmente importante, acredita-se que a baleia já estivesse morta no mar próximo quando as marés a pegaram e a arrastaram. Durante o período de cheia, as marés podem subir cerca de 4 metros acima do nível esperado, o que significa que as águas chegam bem além da praia e adentram na floresta. Então, quando as marés baixaram, parecia simplesmente que a baleia jovem tinha acabado na floresta. Ainda assim, é um espetáculo surpreendente de se encontrar e definitivamente não é algo que você vê todos os dias. Mesmo sabendo como a baleia chegou à floresta, ainda restam muitos mistérios sobre a situação, como por exemplo, como a baleia morreu. Era uma baleia jovem, o que significa que deveria estar com seu grupo. Mas ali estava sozinha. Além disso, os padrões de migração das baleias indicam que, honestamente, a baleia não deveria estar naquela área. Portanto, temos mais perguntas do que respostas sobre esse mistério que envolve a baleia. As esferas de pedra da Costa Rica são um mistério arqueológico fascinante que intrigou pesquisadores e visitantes. Mas sejamos realistas. Basicamente são apenas um monte de bolas de gude gigantes espalhadas por um campo. Alguns dizem que essas esferas foram criadas por civilizações antigas para propósitos religiosos ou astronômicos, enquanto outros acreditam que foram usadas como rolamentos de esferas para mover objetos pesados. Quem precisa de uma pedra perfeitamente redonda quando se pode usar uma roda? Apesar de suas origens misteriosas, as esferas de pedra também se tornaram uma grande atração turística. Visitantes de todo o mundo vêm maravilhar-se com sua perfeição e tirar algumas fotos para suas redes sociais. É o lugar perfeito para passar férias em família. Apenas certifique-se de levar sua fita métrica para se gabar de como as esferas são grandes em comparação com sua cabeça. Mas não vamos esquecer os verdadeiros heróis desta história. Os locais que têm que lidar com turistas fazendo as mesmas perguntas repetidamente. O que são essas coisas? Por que estão aqui? Posso levar uma para casa comigo?
E esta é facilmente uma das coisas mais legais que você verá hoje, e posso provar 100% o que está acontecendo aqui. A história começa com um homem que estava caminhando por uma floresta no Canadá quando viu algo que não esperava. Ele literalmente viu a terra se movendo sob seus pés, não no sentido de um terremoto, mas o chão subindo e descendo, como se estivesse respirando. Se você assistir ao vídeo que ele gravou, vai entender a confusão e o nervosismo que ele sentiu naquele momento. Não é algo que você vê todos os dias, e levanta muitas questões sobre o que está acontecendo de fato. Muitas pessoas analisaram as imagens para entender o que estava acontecendo, e a resposta foi surpreendente. Não era uma entidade viva sendo descoberta, nem uma ilusão, mas sim uma combinação de vento e árvores. Se você olhar atentamente para o vídeo, vai notar que há uma forte rajada de vento no fundo e no primeiro plano. As árvores naquela área não têm apenas raízes, têm raízes muito profundas e grandes, que permeiam a região. Então, quando os ventos sopraram fortemente contra essas árvores, as raízes começaram a subir e depois descer como se estivessem respirando. Portanto, aí está, uma floresta respirando, e tudo o que precisou foi um pouco de vento extra. A cidade perdida de Alfred Isaac Middleton é um sítio arqueológico lendário que capturou a imaginação de muitos pesquisadores e aventureiros. Há rumores de que essa cidade está cheia de tesouros antigos e artefatos inestimáveis. Mas temos certeza de que a única coisa que você encontrará lá são algumas latas enferrujadas e talvez um sapato perdido. Portanto, se você estiver na área, por que não fazer um desvio e seguir em uma aventura com Alfred? Quem sabe você pode encontrar algo interessante ou pode se perder na selva e ter que pedir resgate. Mas ei, faz parte da diversão, certo? Precisamos limpar o paladar depois dessa última. Então vamos em uma caça a fantasmas. Isso aconteceu em 2017, em Cambridge, Nova York. Os moradores da área ficaram razoavelmente assustados quando viram uma foto de uma câmera de trilha que parecia mostrar uma menina fantasma. Naturalmente, as pessoas começaram a sair para tentar encontrar provas desse suposto fantasma, que tinha alguns membros faltando na foto. Infelizmente, para todos os caçadores de fantasmas por aí, a tal menina fantasma era, na verdade, uma menina real. Ela tinha 9 anos e estava claramente brincando para a câmera, e a câmera de trilha simplesmente tirou uma foto ruim, o que a fez parecer um fantasma. Não há nada tão intrigante quanto um mistério antigo, e é exatamente isso que temos com uma imagem antiga que mostra o que parece ser uma pirâmide misteriosa com um teto flutuante. A imagem tem sido objeto de intensa análise e especulação por anos, com muitas pessoas se perguntando sobre suas origens e o que ela pode significar. Apesar de inúmeros especialistas e pesquisadores analisarem, ninguém conseguiu explicar definitivamente suas origens. Alguns acreditam que é evidência de uma civilização antiga muito mais avançada do que pensávamos, enquanto outros acham que é simplesmente uma farsa ou uma má interpretação de algum tipo. Quem a construiu e como conseguiram criar algo tão avançado para a época? Talvez um dia possamos desvendar os segredos desta pirâmide misteriosa com um teto flutuante, mas até lá, permanece um enigma fascinante que continua a capturar nossa imaginação e alimentar nossa curiosidade. O que você acha que essa imagem representa? Deixe-nos saber nos comentários. Sendo totalmente honesto, bonecas podem ser algumas das coisas mais assustadoras que você vai encontrar. Eu sei que isso parece um pouco injusto, mas se você realmente olhar para elas, elas podem ser assustadoras dependendo de como foram feitas. Além disso, há inúmeras histórias de terror e locais ao redor do mundo associados a bonecas sinistras. E, infelizmente, temos mais um para adicionar à lista. Um explorador urbano estava caminhando pela floresta no Canadá e encontrou uma casa abandonada que estava pedindo para ser explorada. Como ele poderia resistir quando a casa parecia daquele jeito? Ao se aproximar, havia um conjunto de bonecas esperando por ele. E, ao entrar, mais bonecas começaram a aparecer, em grande quantidade. Na verdade, a única coisa que se equiparava à quantidade de bonecas eram os bichos de pelúcia espalhados por todos os lados. Como você pode imaginar, seria muito assustador encontrar e ver tudo isso, por causa de como estavam quebradas e deterioradas ao longo do tempo. Isso também levanta muitas questões que eu quase hesito em fazer. Por exemplo, quem morava ali? Por que tinham tantas bonecas e bichos de pelúcia? O que fez com que saíssem e abandonassem todos esses brinquedos? Haverá algo mais morando ali?
Felizmente não devemos descobrir as respostas, mas o explorador urbano claramente conseguiu sair da casa vivo. E todos nós devemos agradecer por isso. A misteriosa floresta da Polônia é um lugar de maravilha, intriga e mais do que um pouco de confusão. Veja, esta não é uma floresta comum. É uma floresta com senso de humor e, se você não tomar cuidado, pode pregar uma peça em você. A lenda diz que a misteriosa floresta abriga uma série de criaturas, tanto mágicas quanto mundanas. Alguns dizem que fadas voam pelas árvores, enquanto outros juram ter visto um dragão à espreita nas sombras. Mas a maioria dos visitantes concorda em uma coisa: esta floresta é estranha. Para começar, as árvores parecem se mover por conta própria. Em um minuto você estará caminhando por um caminho e no próximo, a árvore que você estava olhando agora está atrás de você. É como se a floresta estivesse jogando um jogo de esconde-esconde e estivesse determinada a ganhar. Depois, há os animais. Eles não se contentam em ser criaturas normais da floresta. Em vez disso, decidiram inovar e fazer algo um pouco diferente. Você pode ver um cervo com chifres feitos de flores ou um esquilo usando uma cartola minúscula. É como se toda a floresta tivesse se reunido e decidido fazer uma festa à fantasia. E se você tiver muita sorte ou azar, dependendo do seu ponto de vista, pode tropeçar em um dos infames brincalhões da floresta. Essas criaturas travessas estão sempre tramando algo, seja trocando sua garrafa de água por uma garrafa de vinagre, ou deixando mapas de tesouros falsos por aí, só para ver quanto tempo você procurará por ouro. Então, se você se encontrar na Polônia e estiver a fim de uma viagem à misteriosa floresta, lembre-se, as árvores se movem, os animais se vestem e os brincalhões estão sempre observando. Mas, ei, quem disse que um pouco de mistério e humor não pode ser divertido? E foi diretamente do povoado de Esperantinópolis, no Maranhão, que surgiu um dos vídeos mais comentados deste mês. Dá só uma olhada. Enquanto tentavam se refrescar do calor intenso, os moradores locais foram surpreendidos por uma criatura misteriosa, que rapidamente chamou a atenção de todos que estavam por perto. Cada pessoa ali tentava entender o que exatamente estavam vendo diante dos próprios olhos. Entre as explicações mais discutidas, alguns sugeriram que poderia ser um jacaré nadando de barriga para cima ou até uma sucuri que tivesse acabado de devorar uma presa. No entanto, a incerteza permanece, afinal, se fosse algo tão comum, os moradores que presenciaram tudo de perto teriam reconhecido na hora, certo? E é justamente essa dúvida que mantém esse caso envolto em mistério. Este próximo item é perturbador em um nível totalmente diferente. Todos nós já vimos os vários programas de carros e filmes que mostram alguém encontrando um carro na floresta ou em um celeiro e tentando restaurá-lo de alguma forma. Mas o que você talvez não saiba é que isso realmente acontece e acontece com mais frequência do que imaginamos. É bem estranho que as pessoas façam isso há tanto tempo, porque não são apenas carros abandonados. São carros que às vezes consideraríamos clássicos, aqueles que as pessoas dariam tudo para ter em perfeitas condições, e ainda assim, lá estão eles, enferrujados, apodrecidos, abandonados e sozinhos. É aterrorizante pensar nisso, dado o quão bem algumas pessoas cuidam de seus carros hoje em dia. Então, por que eles os abandonam desse jeito? Bem, é difícil dizer. Talvez sejam apenas preguiçosos e não queriam se livrar deles da maneira correta. Talvez pensassem que isso embelezaria a floresta, ou que acabariam se integrando a ela. É realmente difícil saber, mas é um desperdício, e as pessoas deveriam se envergonhar se fizeram algo assim. As cataratas da chama eterna soam como um lugar onde você pode assar marshmallows para sempre. Bem, não exatamente. Esta cachoeira no estado de Nova York é famosa por sua característica única. Uma chama que nunca se apaga. Eu sei o que você está pensando. Uma chama em uma cachoeira? Que tipo de feitiçaria é essa? Bem, não é feitiçaria. É ciência. Veja, a chama é alimentada por gás natural que escapa das rochas atrás da cachoeira e, como a água continua a fluir, a chama continua a queimar. Daí o nome Cataratas da Chama Eterna. Mas não esqueçamos a verdadeira questão. Você pode assar marshmallows sobre a chama? A resposta é talvez. Bem, tecnicamente é possível, mas não é exatamente recomendado. A chama é quente, mas não o suficiente para assar um marshmallow adequadamente. Além disso, você teria que equilibrar o marshmallow em um palito sobre a água corrente enquanto tenta não cair. Parece uma receita para o desastre. Mas isso não significa que você não possa se divertir nas cataratas. Você pode dar um mergulho no poço de natação ou caminhar pelas trilhas na floresta ao redor.
E quem sabe, talvez você se sinta inspirado a escrever alguma poesia sobre a chama eterna queimando intensamente. Lembre-se, se você decidir visitar as cataratas da chama eterna, respeite a beleza natural e não tente arriscar acrobacias com marshmallows. E se você vir algum dragão voando acima, não se preocupe. São apenas as criaturas da floresta misteriosa da Polônia vindo para uma visita. Nos Estados Unidos, uma pessoa estava cortando uma árvore quando encontrou algo incrivelmente perturbador dentro. Um cachorro mumificado. Esse cachorro ficou preso na árvore, morreu lá dentro. E o caixão natural preservou perfeitamente o corpo até a árvore ser cortada e o corpo encontrado. Como o cachorro ficou preso na árvore? Acredita-se que o cão, apelidado de Stuck, que é igualmente perturbador, estava perseguindo um guaxinim e acabou preso. A única razão pela qual não foi encontrado antes é porque o cheiro da morte foi dispersado pelo vento, longe dos narizes das pessoas próximas. A expressão "que jeito de seguir" definitivamente vem à mente aqui. Você já viu uma árvore que parece ter sido pintada com todas as cores do arco-íris? Bem, é assim que são as árvores de eucalipto arco-íris. Essas árvores, encontradas em países como Indonésia e Filipinas, são um espetáculo para se ver. Elas são como o garoto descolado da floresta, com sua casca colorida e estilo moderno. Mas não vamos nos prender apenas à aparência delas, porque essas árvores são mais do que apenas um rosto bonito. As árvores de eucalipto arco-íris também são conhecidas por seus usos práticos. Sua madeira é usada para fazer papel e móveis, e seu óleo é usado para fins medicinais. Então, além de serem bonitas, também são úteis. Mas voltando à aparência delas, como essas árvores conseguem suas listras de arco-íris? Bem, tudo está na casca. À medida que a casca se descama, revela uma nova camada de verde que gradualmente envelhece para azul, roxo, laranja e até marrom. É como um desfile de moda, mas para árvores. E falando em moda, imagine se pudéssemos fazer roupas com a casca do eucalipto arco-íris. Estaríamos andando por aí com roupas vibrantes de cores do arco-íris, parecendo que saímos direto de uma pasta da Lisa Frank. E se você estiver se sentindo particularmente ousado, pode até tingir seu cabelo para combinar com as árvores. Quem precisa de tons de marrom e verde quando se tem azul, roxo e laranja? Brincadeiras à parte, as árvores de eucalipto arco-íris são realmente uma maravilha da natureza. Elas nos lembram que a beleza vem em todas as formas e tamanhos, e que até mesmo algo tão prático como uma árvore pode trazer alegria e cor para nossas vidas. Então, da próxima vez que você estiver se sentindo para baixo, lembre-se das árvores de eucalipto arco-íris e de seu fabuloso senso de moda. Essa casa tem sido bastante popular ao longo dos anos devido à sua estética assustadora, e as pessoas se perguntam se é realmente uma casa de verdade. Quem dirá uma casa de bruxa? A boa notícia é que sabemos onde ela está, mas se é assombrada ou não, isso deixo para você decidir por conta própria, quando eu não estiver por perto para ver as consequências das suas ações. A Casa da Bruxa pode ser encontrada na ilha de Flint, localizada na Dinamarca. A casa foi construída nos anos 1930 por um fazendeiro, e sua família aparentemente viveu lá por centenas de anos, inclusive escrevendo em uma inscrição de lápide sobre como o espírito é atraído para aquele lugar. A boa notícia parece ser que não há, honestamente, uma bruxa morando lá, mas isso não significa que outras coisas não possam acontecer. Afinal, eu já provei que coisas estranhas podem acontecer nas florestas. E além disso, essa casa não parece um pouco convidativa demais? O sapo venenoso, também conhecido como sapo venenoso de dardo, é uma criatura colorida e mortal que certamente deixará uma impressão, se você sobreviver ao encontro, é claro. Não se deixe enganar pela aparência fofa e vibrante deles. Esses sapos têm um golpe mortal que pode incapacitar até os predadores mais ferozes. Mas, ei, quem precisa de inimigos quando se tem um sapo venenoso ao seu lado? Basta colocar um desses caras na bebida do seu inimigo e assistir à hilaridade que se segue. Brincadeira, por favor, não faça isso de verdade. Apesar de sua natureza letal, esses sapos conseguiram encontrar seu espaço nas florestas tropicais da América Central e do Sul. Eles são conhecidos por suas cores brilhantes e ousadas, que servem como um aviso para os predadores de que não devem ser mexidos. O sapo venenoso de dardo recebe seu nome das secreções tóxicas que cobrem sua pele. Essas secreções são incrivelmente potentes e podem causar convulsões, paralisia e até morte em humanos e outros animais. De fato,
Algumas tribos indígenas na América do Sul usam as secreções desses sapos para revestir as pontas de seus dardos de sopro. Daí o nome sapo venenoso de dardo. Mas não deixe o veneno assustá-lo completamente. Desde que você não toque ou coma um sapo venenoso, você deve ficar bem. E sejamos honestos, as chances de ingerir acidentalmente um desses sapos são bem pequenas, a menos que você seja um comedor muito aventureiro. Então, aí está, o sapo venenoso. Mortal, colorido e surpreendentemente humorístico, desde que você não esteja no lado receptor de seu veneno. Lembre-se, quando se trata desses pequenos caras, olhe, mas não toque. Às vezes, algo é perturbador, apenas porque você consegue identificar imediatamente que não parece certo. E esta floresta, em particular, pode atestar esse sentimento. A Floresta Torta é um bosque de 400 pinheiros de formato estranho localizado perto da cidade de Gryfino, na Pomerânia Ocidental, na Polônia. Eles foram plantados na década de 1930, e quando você olha para eles agora, bem, eles são bem tortos. A curva na base dos troncos é literalmente algo inédito no mundo, e o fato de terem conseguido crescer mais de 15 metros de altura assim é impressionante. Como você pode imaginar, há muitas teorias sobre o que realmente aconteceu, incluindo puxões gravitacionais únicos, alterações humanas e mais. Podemos nunca saber a verdade e, mesmo agora, ninguém tem uma resposta definitiva para o motivo pelo qual essa seção de árvores na floresta se curva desse jeito. Mas é realmente intrigante. Quando você pensa em árvores, provavelmente imagina algo estacionário e enraizado no chão. Mas no Equador, há uma espécie de árvore que é tudo menos estacionária. A árvore andante. Essas árvores andantes se adaptaram à vida nas densas florestas tropicais do Equador, desenvolvendo um conjunto único de raízes que lhes permitem se mover. Mas não se preocupe, essas árvores não vão começar a persegui-lo pela rua. Em vez disso, sua movimentação é um processo lento e gradual que lhes permite mudar de posição e alcançar a luz do sol ou a água. O sistema de raízes da árvore andante é composto por uma série de pequenas raízes verticais que emergem do tronco da árvore e se estendem até o solo. À medida que essas raízes crescem e empurram o solo, podem fazer com que a árvore mude e se mova em diferentes direções. E embora a árvore andante possa parecer algo saído de um filme de ficção científica, ela é, na verdade, uma parte vital do ecossistema nas florestas tropicais do Equador. O sistema de raízes único da árvore ajuda a acessar nutrientes e água de diferentes partes do solo, o que, por sua vez, sustenta uma variedade de outras plantas e animais na área. A árvore andante do Equador. Quem sabe? Talvez um dia vejamos essas árvores desfilando na passarela da Semana de Moda de Nova York. Até lá, teremos que nos contentar em vê-las se movendo lentamente pela floresta tropical. Talvez tenhamos encontrado algo igualmente perturbador. Um urso que também adora tirar selfies. Muitas e muitas selfies. Centenas, na verdade. Perto de uma floresta em Boulder, Colorado, um urso não só se aproximou de uma câmera de trilha, como ficou lá para tirar 400 selfies de si mesmo de vários ângulos. Não há muita lógica nisso, realmente. O urso tinha que saber o que estava fazendo, e fez isso voluntariamente. Eu quero dizer, o que está acontecendo no mundo hoje que até um urso sabe como tirar uma selfie? Vamos apenas rezar para que ele não saiba sobre as redes sociais. A tribo amazônica é um grupo fascinante de pessoas que conseguiram sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Eles aprenderam a prosperar nas densas selvas da floresta amazônica, vivendo da terra e usando o conhecimento tradicional passado de geração em geração. Mas sejamos realistas, quando as pessoas pensam na tribo amazônica, elas imaginam um grupo de nativos seminus dançando ao redor de uma fogueira enquanto lançam lanças nos forasteiros. E embora possa haver alguma verdade nesse estereótipo, a realidade é muito mais complexa. Para começar, nem todas as tribos amazônicas são iguais. Existem centenas de grupos diferentes, cada um com suas próprias línguas, costumes e crenças únicas. Portanto, se você estiver planejando visitar a floresta amazônica, certifique-se de fazer sua pesquisa com antecedência e não assuma que todas as tribos são iguais. Outra coisa a ter em mente é que, só porque uma tribo é isolada e vive da terra, não significa que sejam primitivas ou atrasadas. Na verdade, muitas tribos amazônicas desenvolveram sistemas sofisticados de medicina, agricultura e espiritualidade que lhes permitiram prosperar em seu ambiente por séculos. Claro,
Isso não significa que não haja alguns desafios ao interagir com essas tribos. Por um lado, há a barreira do idioma. Se você não fala a língua deles, a comunicação pode ser bastante difícil. E então, há a questão da sensibilidade cultural. Você não quer acidentalmente ofender alguém fazendo algo que é tabu em sua cultura. Mas se você estiver disposto a enfrentar o desafio, visitar uma tribo amazônica pode ser uma experiência incrivelmente gratificante. Quem sabe, você pode até aprender uma ou duas coisas sobre sobrevivência na selva. Apenas não se esqueça de levar seu repelente de insetos. Em Harlan County, Kentucky, um homem foi preso por colocar bombas dentro de câmeras de trilha. Uma dessas câmeras explodiu em um homem e o feriu gravemente. Isso é terrível, para dizer o mínimo. Mas por que alguém colocaria bombas dentro de câmeras de trilha? A resposta é que o homem havia colocado suas próprias câmeras na trilha na floresta próxima e alguém continuava roubando-as. Então, ele colocou bombas nas novas câmeras para que os ladrões tivessem uma surpresa desagradável ao tentar levá-las. Isso é extremamente assustador. E o fato de ser um método de retaliação mostra o quão aterrorizantes as pessoas podem ser. Igualmente perturbador, o homem foi morto a tiros após fugir da custódia. Então essa é uma maneira de admitir sua culpa, suponho. A centopeia gigante amazônica é a maneira da natureza nos lembrar que algumas coisas são melhores deixadas intocadas. Esta criatura formidável pode crescer até 30 centímetros de comprimento e tem veneno suficiente para derrubar um pequeno animal. Em outras palavras, não é exatamente um animal de estimação comum. Mas não deixa a aparência intimidante da centopeia gigante amazônica assustá-lo completamente. Afinal, esses rastejadores assustadores têm seu próprio charme único, se você gostar desse tipo de coisa. Para começar, eles são incrivelmente rápidos. Se você alguma vez estiver em uma corrida com uma centopeia gigante amazônica, meu dinheiro está na centopeia. Eles podem se mover em velocidades impressionantes, o que os torna os Usain Bolt do mundo dos insetos. E então há o veneno. Embora certamente não seja algo com que se deva brincar, você tem que admitir que há algo meio impressionante em uma criatura que pode derrubar presas muito maiores do que ela. É como o Davi e Golias do reino animal. Claro, se você encontrar uma centopeia gigante amazônica na natureza, é melhor mantê-la à distância. O veneno pode causar dor intensa, inchaço e até morte em alguns casos. As chances de encontrar uma dessas criaturas em sua vida cotidiana são bem pequenas. Então, em vez de se preocupar com a centopeia gigante amazônica, por que não abraçar seu charme único? Quem sabe, talvez um dia, todos estaremos usando moda inspirada em centopeias e bebendo smoothies com infusão de centopeias. Ok, talvez não essa última parte, mas você entendeu a ideia. Existem muitas razões para um avião acabar na floresta, acredite ou não. A mais óbvia delas é que ele caiu ali, que isso pode implicar. No entanto, não foi o que aconteceu com este avião no meio de uma floresta na Malásia que importa. O que aconteceu aqui é possivelmente mais perturbador. O avião foi intencionalmente levado para a floresta para ser transformado em um hotel. E antes que você diga, bom, isso é estúpido, já houve motéis de aviões no passado. No entanto, o perturbador aqui é que eles tentaram transformar o avião em hotel, mas o financiamento fracassou. Então eles simplesmente deixaram a carcaça do avião para trás. Você não acha que alguém poderia ter feito algo com esse avião, não acha? Sabe o que dizem? Há um fungo entre nós. E quando se trata do fungo zombificador, esse ditado nunca foi mais preciso. Este pequeno fungo bizarro tem a capacidade de tomar conta das mentes e corpos dos insetos, transformando-os em zumbis andantes ou rastejantes. Mas antes de você começar a se trancar em casa e estocar comida enlatada, vamos dar uma olhada mais de perto no fungo zombificador. Para começar, ele é realmente impressionante. Pense nisso. Um fungo minúsculo descobriu como controlar as ações de uma criatura muito maior. Isso é como a máxima do poder. E então há o fato de que esse fungo tem um estilo sério. Uma vez que ele toma conta de um inseto, ele cresce um talo longo da cabeça da pobre criatura, completo com esporos que podem infectar outros insetos. É como um pequeno cogumelo brotando do crânio do inseto. Falando em estilo. Claro, o fungo zombificador não é só diversão e jogos. Ele é uma ameaça séria para as populações de insetos. E se algum dia aprender a infectar humanos, estaríamos todos em apuros. Mas por enquanto, vamos apreciar esse fungo pelo que ele é. Uma parte estranha, maluca e ligeiramente perturbadora da natureza. Então, da próxima vez que você vir um inseto rastejando por aí,
Lembre-se de que ele pode não estar no controle de suas próprias ações. Pode estar sob o feitiço do fungo zombificador. E isso é um pensamento bem assustador. Mas ei, pelo menos faz uma boa história. Admito que este é um pouco mais vago do que os outros, mas ainda é algo que você não gostaria de experimentar na floresta. Que isso pode implicar. Um grupo de caçadores estava em uma floresta quando começou a ouvir alguns ruídos muito estranhos, sons que não conseguiam identificar facilmente. Eles falaram sobre isso no vídeo, e até mostraram imagens onde imitaram os sons que estavam ouvindo. Embora não seja incomum ouvir ruídos estranhos na floresta, você geralmente consegue reconhecer algo como pássaros, rugidos de felinos, lobos, coiotes, esse tipo de coisa. Mas isso não soava como nenhum desses sons. Então, o que exatamente os caçadores ouviram e tentaram imitar? É realmente difícil dizer. Santo Batman pré-histórico. Você ouviu sobre a descoberta da Capela Sistina dos Antigos na floresta amazônica? Isso mesmo, uma parede de 13 quilômetros coberta de pinturas de animais extintos e pessoas criadas pelos primeiros humanos a chegar à América do Sul há mais de 12 mil anos. É como se a floresta amazônica decidisse revelar um de seus maiores segredos para nós. Quem diria que os humanos estavam criando murais épicos naquela época? Michelangelo, coma seu coração! E falando das pinturas, elas são uma verdadeira obra-prima da arte antiga. Representações de preguiças gigantes, tatus e outros animais que não existem mais são misturadas com figuras humanas envolvidas em caça e outras atividades. É como uma máquina do tempo que nos leva de volta a um mundo que não existe mais, mas não vamos nos deixar levar pelo aspecto inspirador da descoberta. Afinal, há um pouco de humor na ideia de humanos pré-históricos criando obras de arte gigantescas. Será que eles tinham que lidar com críticos de arte naquela época? Falando de humor, imagine se essa descoberta tivesse sido feita por alguma pessoa aleatória passeando pela floresta. Mal sabiam eles que haviam tropeçado em uma peça inestimável da história. Em suma, a descoberta da Capela Sistina dos Antigos é um verdadeiro maravilha. Nos lembra que os humanos estão criando arte e contando histórias há milhares de anos, e que o passado pode guardar alguns segredos incríveis. Quem sabe que outros tesouros a Terra ainda tem guardados? A raposa voadora, um mamífero que pode voar? Isso mesmo, a raposa voadora não é um super-herói, mas é um morcego com uma envergadura impressionante que lhe permite planar pelo ar como um chefe. Mas não se deixe enganar pelo nome. Este não é um morcego que passa seus dias pendurado em cavernas tramando dominar o mundo. Na verdade, a raposa voadora é mais parecida com um grande urso de pelúcia fofo com asas. Seu corpo peludo e orelhas pontudas a tornam um dos membros mais adoráveis da família dos morcegos. Claro, nem todo mundo é fã da raposa voadora. Agricultores em algumas partes do mundo a veem como uma praga, já que às vezes se alimenta de colheitas como frutas e nozes. Mas sério, você pode culpar o pequeno cara? Quando você está constantemente em movimento, batendo as asas e se esquivando de predadores, às vezes você só precisa de um lanche para continuar. E falando em predadores, a raposa voadora tem alguns bem interessantes. Algumas espécies de cobras são conhecidas por subir em árvores e pegá-las no ar. Falar sobre um movimento sorrateiro. Mas a raposa voadora é uma durona. Ela pode crescer até 90 centímetros de comprimento e pesar até 1,5 kg. Então não é exatamente um alvo fácil. Em suma, a raposa voadora é uma criatura fascinante e impressionante. Quem diria que os morcegos poderiam ser tão fofos e ao mesmo tempo tão habilidosos no voo? Talvez um dia os vejamos voando pelo céu ao lado de pássaros e aviões. Até lá, teremos que admirá-los de longe e torcer para que não roubem todas as nossas frutas. Talvez você conheça outra coisa que poderia ter aparecido nesta lista? Conte tudo sobre isso na seção de comentários abaixo. Confira outras coisas legais que estão aparecendo na tela e eu te vejo na próxima.